Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, de aqui estarmos reunidos em Teu nome, sob Teu amparo, Tua inspiração e orientação para a realização deste nosso estudo despretensioso, em que nós buscamos entender o texto de Gênesis de Moisés, tendo como base os extraordinários estudos do nosso companheiro Honório Onofre de Abreu, já desencarnado, estudos que nós coletamos, resumimos e aqui estamos compartilhando com os companheiros da Seara Espírita. Nós agradecemos a Ti, repetimos, pedimos que essa nossa reunião, os nossos comentários, as leituras, o ambiente espiritual, o clima, possa favorecer os nossos irmãos em tratamento, em estágio de aprendizagem, estão albergados na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, que tem convivido conosco. Dedicamos também aos nossos companheiros desencarnados, com os quais convivemos ao longo dos milênios, que têm nos visitado nas nossas reuniões mediúnicas, nos dando oportunidade do reencontro fraterno para o reajustamento de condutas, sentimentos. Agradecemos pela oportunidade que temos tido de lhes pedir perdão pelos erros cometidos e convidamos-los a todos para que permaneçam conosco, estudando, trabalhando, aprendendo, formando agora novas legiões sob o comando do Divino Mestre Jesus, nosso modelo e guia. Sejamos felizes nas propostas de aprendizagem, de entendimento, nos comentários sobre esses tão extraordinários textos. Que assim seja. Muito bem. Dando continuidade ao estudo de Gênesis, capítulo 8, agora no versículo 9. Versículo 9, capítulo 8. Depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Muito bem, o versículo 9 é na sequência aí do que nós estudamos na semana passada, que foi a soltura da pomba, diz o seguinte: a pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele respondeu, e ele estendeu a sua mão, tomou-a e meteu-a consigo na arca. Então, o fato de que a pomba não achou repouso para o seu pé define o seguinte, que por muito tempo ainda, os nossos ideais espíritas cristãos não encontrarão território favorável para a sua implementação no mundo, para a sua instauração nos corações. Então nós não vamos encontrar
no meio que nos cerca, na sociedade, o ambiente agradável, favorável, das facilidades para que a verdade se instaure. O nosso plano terreno, ainda é o plano da dificuldade. É o plano característico de um mundo de provas e expiações. Nós vamos explorar isso um pouco mais à frente. Então, nesse terreno, o bem comum, os valores nobres, os ideais elevados ainda não encontram um campo muito favorável para a sua concretização. E é preciso, então, nós termos paciência, tranquilidade, confiança, trabalhando com esperança e sem desanimar, porque se o mundo exterior ainda não está preparado para a recepção dessas ideias, nós vamos desenvolvendo no mundo interior uma nova realidade e vamos tomando posse do galardão. Qual é o galardão? Paz de espírito, felicidade, serenidade, embora a dificuldade ambiente. Então, é preciso termos essa, 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 essa consciência, reconhecer que o plano ainda é adverso e, irmos construindo, elaborando o piso interior para que os espíritos encontrem no nosso estado de espírito aquele momento de consolação na nossa convivência, na nossa proximidade, para que o Consolador prometido, se o Consolador prometido ainda não consegue se instaurar em grande escala no mundo, nos corações, que pelo menos os que conosco convivem, os irmãos da humanidade, encontrem na convivência conosco, um plano de tranquilidade e de serenidade. Pelo menos. Isso que estamos dizendo não significa que nós vamos sair fazendo pregação espírita. Não, não é isso. É a irradiação natural, espontânea, das nossas melhores virtudes, das nossas melhores vibrações. Mesmo cedendo, porque de vez em quando nós vamos ter que ceder às irreverências, fazer o sacrifício, de nos diminuirmos, digamos assim, em função das irreverências daqueles que convivem conosco, que é mantendo o silêncio, mantendo a compaixão, mantendo a piedade, mantendo a humildade. Tudo isso define a irradiação de uma nova postura, a exteriorização de uma nova vibração junto aos necessitados. Porque o mundo, em grande escala, ainda é um mundo, nós já temos trabalhado aqui, em que aprendemos com o Evangelho segundo o Espiritismo, que 2/3 ainda da humanidade são constituídos por espíritos selvagens e semi-civilizados. Então, o plano é o da dificuldade. O plano é adverso. O plano é adverso. O plano ainda é o plano em que é o terreno em que muitos irmãos ainda têm descanso na violência, na discórdia, na delinquência. Eles ainda sentem felicidade nesse estado de espírito. E praticam no mundo o seu estado de espírito. Então nós estamos aí, nós temos a oportunidade, pelo contato social,
exteriorizarmos silenciosamente, pelo exemplo que contagia, a pomba, que vai ficar indo e voltando, como nós veremos adiante, ainda vai permanecer indo e voltando, porque não tem ainda condições plenas de instauração no mundo de uma nova mentalidade. Embora nós já tenhamos um piso de segurança interior, pelo que estamos buscando construir, elaborar, no mundo exterior ainda não. O mundo exterior ainda não. É, tá certo? Então vamos lá. Então a pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé. E ela está buscando, não é isso? Ela sai da arca, mas não encontra condições de fazer o seu ninho, simbolicamente falando. Se nós vamos observar que a pomba reflete os ideais, os pensamentos, as ideias nobres, que simbolizam, que são simbolizados pelas aves na literatura bíblica, as aves falam dos pensamentos, dos ideais, dos voos dos ideais, das buscas que realizamos. As aves simbolizam tudo isso. Aí nós vamos ter os tipos de aves. Né? O abutre vai buscar a matéria podre. Nós temos a águia, que tem uma visão de longo alcance, mas ela está sempre voltando para a terra. Tem o corvo, que também busca determinadas complexidades. A pomba simboliza os ideais mais elevados. O fato de não encontrar o ninho significa que ela não encontrou esse tipo de ideal, não encontrou ainda, em grande escala, nas mentes, o ambiente para se estabelecer, na casa mental dos irmãos da humanidade. Então elas não se aninharam. As ideias nobres do Espiritismo, por exemplo, ainda não se aninharam nas casas mentais em grande escala dos irmãos da humanidade. É isso que nós estamos aqui buscando, buscando entender. Então vamos lá. Esse e voltou a ele para a arca. Nós podemos também entender como sendo aqueles momentos em que nós somos constrangidos pelas dificuldades, seja pelas provas, pelas expiações, a permanecermos no nosso mundo interior, buscando recursos para sair da dificuldade. É o aperto, certo? Às vezes nós clamamos por uma ajuda, por um amparo, mas materialmente nós ainda não temos condições de receber. Então é como se nós ficássemos confinados na nossa arca ali, meditando, interiorizando aquela dificuldade, buscando solução interna. Se nós não conseguirmos solução externa, nós vamos buscar solução interna. Seja pela resignação, pela paciência, pela humildade, pela obediência. Lembrando que a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Então, nós ainda no mundo como a Terra, nós somos ainda constrangidos de várias maneiras, Então, vamos lá. Vamos em frente. Na análise aí do versículo.
voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. Então, as águas que estão sobre a face de toda a terra definem o estado da humanidade, o estado do nosso mundo. Se nós aqui falamos que, que a terra, falamos aqui que a terra, nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, que a terra é um mundo de provas e expiações. Então, a sociedade é constituída por três grupos: selvagens, semi-civilizados, 2/3, e os mais adiantados, que somos os que detêm o conhecimento. Qual que é na sociedade o efeito na sociedade da presença de 2/3 de espíritos selvagens e semi-civilizados? Então, aqui no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13 e no item 15, nós vamos encontrar os efeitos. Numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Então, os selvagens e os semi-civilizados, e até os mais adiantados também, ainda estão propensos a numerosos vícios, que define índice de grande imperfeição moral. E é por isso que nós aqui na Terra vamos lidar com a perversidade dos homens, por causa desse estado. Porque o nosso papel, o papel dos mais adiantados, é o de ajudar o avanço moral dos selvagens e dos semi-civilizados, proporcionando para eles os recursos, as instituições, a educação, a escola, o trabalho, para que eles possam empregar os recursos embrionários que eles trazem ainda, por serem espíritos que não alcançaram um grau de adiantamento intelecto moral, eles trazem ainda muitos instintos embrutecidos, recém-saídos que são das faixas da animalidade. Qual é o papel dos mais adiantados? Pelo contato social, nós já estudamos. Proporcionar que eles auxiliar o progresso desses espíritos por meio do contato social, que é o ponto aí importante para nós considerarmos. E como consequência, no Livro dos Espíritos, amarrando o assunto, questão 793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque fizestes grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque vos alojais e vos vestis melhor do que os selvagens. Contudo, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então sereis povos apenas esclarecidos, e só percorreram a primeira fase da civilização. Primeiro desenvolvimento é o progresso individual, o progresso intelectual, e vai proporcionar o progresso moral. Então, o nosso trabalho é de providenciar o progresso intelectual dos menos adiantados para que eles possam identificar o bem e o mal e então implementarem o seu progresso moral.
Kardec tem um comentário extraordinário a essa questão aí, 793. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais, desconhecidos do homem no seu estado primitivo, mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural necessário que traz consigo um remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou. E esses males desaparecerão com o progresso moral. Agora vem a pérola. De dois povos que tenham chegado ao mais alto grau da escala social, somente pode considerar-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, em que haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, em que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos arraigados, porque tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, em que as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para todos, tanto para o último como para o primeiro, em que a justiça se exerça com menos parcialidade, em que o fraco encontre sempre amparo contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais bem respeitadas, em que haja menos infelizes, enfim, em que todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Então, só por aí, nós vemos quanto que uma sociedade como a nossa, por exemplo, brasileira, ainda precisa avançar. O quanto ainda precisamos realizar no Brasil para graduarmos-nos, para nos graduarmos nesse nível aí de entendimento. Então nós vamos notar que Allan Kardec, em nenhum momento desse comentário, ele diz que é necessário para que a sociedade seja mais civilizada e que haja mais templos, notaram? A Allan Kardec não faz menção aqui a igrejas e templos. Faz menção a que haja, em que é necessário haver menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho. Em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Que a inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade, que haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade. É o que nós precisamos na sociedade. Não precisamos de igrejas abertas, não. Aliás, eu postei aí hoje no nosso grupo duas falas, uma de Camille Flammarion, e outra de Kardec. Kardec vai dizer, por exemplo, o Espiritismo não veio para granjear adeptos e fechá-los dentro de igrejas, de templos, mas sim para revelar ao ser humano sua natureza ampla e profunda, para que possa compreender a sua origem e o seu destino, facultando-lhe a capacidade de administrar sua vida com a sabedoria. Vindo a se tornar um homem de bem, útil e fraterno à sociedade da qual participa. Eu recolhi de uma postagem de uma amiga do Rio Grande do Sul, Luísa Marques de Medeiros, a quem aqui eu mando um abraço, e me utilizei aqui da postagem que ela fez, distribuí no nosso grupo, porque ela cabe aí perfeitamente no nosso trabalho. Porque nós estamos aqui
trabalhando, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. Quais águas que estão sobre a face de toda a terra no mundo atual? Violência, a discórdia, a delinquência, cobiça, que são dolorosos, a discórdia, a delinquência e a discórdia, a violência, a discórdia e a delinquência se originam, conforme Emmanuel vai nos instruir, de enquistamentos do sentimento, quais sejam o orgulho, o egoísmo, a vaidade e a cobiça, que surgem na alma humana pela carência da humildade. Então, enquanto houver a carência de humildade nos corações, que é atributo de Deus nos corações, nós vamos dar campo para que o orgulho, o egoísmo, a vaidade e a cobiça se engrandeçam e elaborem no mundo que vemos, estamos assistindo. São frutos amargos, sentimentos complexos. Para que o mundo seja bom, vai dizer Kardec, é preciso que só estejam reencarnados bons espíritos. É preciso que a Terra seja habitada somente por bons espíritos, encarnados e desencarnados, para que a Terra seja um mundo feliz. E por que a Terra ainda não tem uma maior parte de bons espíritos? Por causa disso aqui, ó. O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Não é isso que nós demos aqui? Comentário de Kardec, a questão 793, não é? Que é preciso, aliás, é isso mesmo. É preciso que exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho. O Kardec extremamente sintonizado com a codificação espírita, porque ele é um dos membros do espírito, da falange do Espírito de Verdade, que reencarnou para implementar na Terra o Consolador prometido, codificar a doutrina espírita. Então, porque as águas estavam sobre a face da terra. É uma reflexão de toda a terra. Reflexão para nós, as águas a que estamos nos referindo são as paixões desordenadas, que é um tema aí que o Espiritismo, para o qual o Espiritismo chama a nossa atenção. Porque o mundo, né? O mundo de regeneração é aquele mundo liberto das paixões desordenadas de que somos escravos, isento do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Característica dos mundos de regeneração. E nós já vimos aqui que é um mundo feliz, é um mundo ditoso. O mundo de regeneração, que nós enfatizamos isso ocasionalmente, segundo Santo Agostinho, é mundo ditoso, porque nele imperará a lei de Deus. Porque nós temos visto aí companheiros falando de um mundo de regeneração à sua imagem e semelhança. Não. Nós temos aqui buscar o que os espíritos definem como mundo de regeneração, e está muito bem concluído por Santo Agostinho. Isso está muito bem definido na conclusão de Santo Agostinho, registrada
por Kardec, no capítulo 3, no item 19, no último parágrafo. O mundo de regeneração é um mundo ditoso. É a conclusão do assunto. Então, nós temos aqui buscar o entendimento dos espíritos superiores sobre o que é a definição das coisas e procurar, então, concretizar na Terra, adotando as medidas que temos aprendido com a doutrina espírita, de vivência do bem, do amor, para que as águas das virtudes sejam eloquentes, sejam maioria e não sejam mais a minoria. De acordo, né, amigos? Quem quer fazer comentário aí? Ninguém só para falar oi, dar boa noite. Comentários? Ninguém para te dar oi, boa noite. Salve com Deus. Deus te Tem um áudio abençoe. aberto aí. Quem está com o áudio aberto? Estou ouvindo uma transmissão. Que ele é muito querido. Eu estou ouvindo o som de fundo aí de uma sala. Não é o Fernando, não. Fala aí, Aqui, Fernando. né, não. Mas, hein, Júlio, eu estive pensando aqui, quando você fala a respeito dessa pomba, né? Que ela não encontrou pouso, isso vem nos alertar que nós devemos também estar preparados para receber Sabe o por quê? auxílio Só para Deus do Dorinha. mundo invisível, né? Se não estivermos preparados, passa direto, Todo mundo chama ela de Dorinha. Maria Flor, por né? favor, feche seu som. O nome dela é Dorinha. Maria Flor, por favor, feche seu som. Aí o Wagner quis colocar o nome da Lorena por causa de homenagem para a mãe. Maria Flor é a. Quem está aí? O meu som está fechado. Vou fechar de novo. Ah, por favor, não é você não. É a nossa amiga Ivone, Ivone. Por favor, feche seu som. Me escutou, Ivone? Eu devo voltar. Ô, meu Ivone, por favor, feche seu som. Mais certo que quinta-feira. Eu vou parar aqui só um minuto. Parar de compartilhar. Se vai pegar alguma coisa e volta. Vou compartilhar de novo. Só um minuto. Ô, Flor, desculpa aí, viu, Flor? Porque eu não sabia que a Ivone estava na sala. Ela entrou depois. Ô, Fernando, você pode falar o que você estava falando? sim, quando você diz que Você fechou seu som agora aí, Fernando. tá, recuperei. Quando o texto diz, né, com relação à pomba que vai e volta porque não encontrou pouso, né? Isso vem nos alertar que nós devemos também estar sempre preparados para receber as mensagens e as ajudas que nos chegam diuturnamente dos amigos espirituais, né? Sim, Quer dizer, nós temos que estar sempre preparados. A gente não sabe a hora que chega. exatamente. Exatamente. Nós hoje na Terra, nós somos os novos Noés. Os novos Noés. Nós estamos vivendo uma transição definitiva agora, de mundo de expiação e prova para a regeneração. Então, nós é que somos os Noés que estamos elaborando. Já elaboramos a arca, identificamos os 3 andares da arca, estamos silenciando os animais, que é o combate às inclinações más, estamos dando campo para os espíritos superiores, buscando implementar na Terra o Consolador prometido, que desceu do plano superior para a Terra, pelo trabalho de Allan Kardec, e que hoje nós estamos aqui buscando compreender e para vivenciar e transformar a Terra.
transformar a Terra. A tônica de Allan Kardec, amigos, é transformar a Terra. Allan Kardec, como nós demos aqui, não veio multiplicar o número de religiosos nos templos. Não. Allan Kardec veio para que nós saiamos dos templos e pratiquemos na rua, no campo social. E por isso que ele estabeleceu como lema, que era a sua bandeira, trabalho, solidariedade e esperança. Esse era o seu lema. Bandeira que ele estabeleceu para a doutrina espírita. Repetimos, nós comentamos no estudo anterior que o lema trabalho, solidariedade e esperança, ele é inclusivo, inclui todos, independente de crença. Já o lema Deus, Cristo, caridade, por mais respeitável que ele seja, é excludente. É excludente. Exclui aqueles que não acreditam em Deus e que não concordam com Cristo. Houve aí uma distorção. A intenção foi boa? Acredito que sim. Mas houve uma distorção. Distorção, amigos. Para isso, nós chamamos a atenção sempre aqui nos nossos estudos. Houve uma distorção, uma deturpação. O lema, para nós interiorizarmos, espíritas sinceros, é trabalho, solidariedade e esperança. Trabalho no bem, solidariedade para com o próximo. Aliás, até o significado da palavra caridade, segundo os espíritos, qual é? É o BIP, benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Esse é o nosso lema. Caridade segundo os espíritos nobres. Então, nós estamos estudando, tudo que estamos estudando aqui, é para formar aqui um grupo de iniciados para nos vangloriarmos de ensinamentos ocultos. Não. É para nos capacitarmos e nos conscientizarmos e partirmos para a vivência, prática, intensiva, no contato social com os irmãos da humanidade. Porque as águas estavam sobre a face da terra e ele estendeu a sua mão e tomou. Estender a mão define trabalho, preparação, disposição para o trabalho, estender a mão para acolher e para trabalhar, é o símbolo. Porque estendendo a mão no trabalho operante, no bem, nós vamos recolher as pombas que nos são endereçadas pelos corações que nós auxiliamos em alguma medida. Vamos recolher as boas vibrações, os bons pensamentos e vamos metê-la consigo na arca. Ou seja, vamos consolidar no mundo interior, o grau de felicidade, o grau de serenidade, o grau de paz, para ofertarmos do nosso coração para o do próximo a consolação quando esse próximo necessitar do refrigério, quando o próximo estiver perdido em meio à ardência das suas dificuldades interiores, seja revolta, seja rebeldia, seja remorso, seja a sensação de culpa, arrependimento. Nós é que vamos atuar agora, porque Jesus já não está mais conosco, nós é que vamos atuar para
levar a esses corações a água pura, cristalina, que vai descedentá-los de fora para dentro, para que eles de dentro para fora saneiem as fontes internas nascentes das dificuldades. Muito bem. Então, vamos notar o seguinte, que o pensamento representa as aves que voam em busca de alguma coisa, nossos pensamentos, sabemos disso. Nossos pensamentos se irradiam automaticamente. E eles vão voltar para nós enriquecidos daqueles pensamentos que se afinizam, agregados. E consigo virão os espíritos desencarnados. Certo? Então, o nosso trabalho aqui é um trabalho, sempre chamamos a atenção. Espera aí que eu fiz uma alteração sem querer aqui na página. Deixa eu acertar aqui. Sem querer mudou aqui a página. Vou abrir de novo. E vou ter que abrir de novo aqui, tá? Só um minutinho. Que eu fiz aqui uma... Sem querer eu mexi numa tecla aqui. E vou postar novamente a página. Vamos lá. Vamos lá, estamos chegando. Olha a página 40. Olha a página 40. De novo. Agora sim. Então, colocar de volta na arca define o resguardo, a apropriação, certo? Porque se nós estamos lançando para o mundo boas vibrações, boas ideias, bom sentimento, o mundo não quer, então qual que é o símbolo? Tudo isso vai permanecer como nós, vai permanecer conosco no mundo interior, aguardando o momento propício para se concretizar. Enquanto isso, amigos, concretizando no íntimo a felicidade, a paz, a serenidade, que são os galardões, que representam o galardão que nos é próprio. Já que o mundo não quer, então permanece conosco. Nós estamos oferecendo ao mundo o melhor, mas o mundo não quer o melhor. Jesus veio à Terra oferecendo o melhor, não quisemos, nós o devolvemos para o mundo espiritual. Agora o trabalho nosso é de concretizar, em nome dele, o que nós impedimos que ele concretizasse. O trabalho agora está conosco. De acordo? Versículo 10. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. Então, a passagem do tempo, nós vamos aguardar a passagem do tempo. Esses outros 7 dias define que nós vamos continuar trabalhando no mundo interior, fortalecendo o nosso mundo interior, engrandecendo-nos nos valores intelecto-morais, enquanto o mundo vai avançando em alguma medida. O André Luiz vai nos dizer que o tempo não passa em vão. Então, as provas e as expiações vão trabalhando os caracteres, muitas vezes
com o auxílio da irmã Dor, para que os corações se abram novamente para, para os ensinamentos, para os exemplos. Então, os 7 dias simbolizam o tempo para a reformulação das bases. Das bases. Nós podemos, tanto no mundo interior, trabalhar pela qualificação cada vez mais aprofundada do estudo sistemático da doutrina espírita, que é o dever de todos nós espíritas. E aí eu convido os amigos ao seguinte movimento. Nós vamos estudar mais a codificação, menos os médiuns atuais. Menos os médiuns atuais. Porque os médiuns atuais, muitos médiuns têm colocado na boca dos espíritos ideias próprias e têm psicografado aberrações. Porque não existe mais um crivo, uma seleção. Não se busca o que é concordante e generalizado e que está de acordo com a codificação nas suas minúcias. Então, os médiuns vão lançando as obras. Qual que é o nosso papel? Nosso papel, lede de tudo e retende o bem. Mas se você já conhece que uma certa fonte é complexa, por que você vai continuar lendo essa fonte? Preferível rejeitarmos 10 verdades do que adotarmos uma mentira. Aprendemos com Erasto, no livro dos médiuns. Nosso papel. Seleção. Seleção. Por isso é que nós precisamos estudar mais a doutrina espírita, a codificação, e menos trabalho nos médiuns. Porque, infelizmente, repetimos, tem muita dificuldade aí. Tem confundido muita gente. Aí as pessoas começam a questionar a codificação. Porque elas não estudam a fundo a codificação e nem a praticam. Se estudássemos a fundo, praticássemos, iríamos observar os desvios que ocorrem em muitas das obras aí que têm sido psicografadas. Nosso trabalho é o trabalho de atenção e de cuidado, zelo. Zelo. Então nós esperou ainda outros 7 dias. Qual que é o símbolo dos 7 dias? Nós já trabalhamos aqui, vamos repetir. Decompondo o 7, nós vamos encontrar o 4 e o 3. O 4 significa o alicerce da casa mental. O alicerce da casa mental. A casa mental tem 3 andares, não tem? Subconsciente, consciente e superconsciente. 3. O alicerce é o 4. Nós já estudamos no Apocalipse o símbolo do 4. O 4 simboliza o alicerce da construção quadrada. E define que nós vamos refundir. E para refundir uma casa mental, nos seus 3 andares, o sistema, a dinâmica operacional da evolução é o número 3. Como que nós podemos entender isso de forma prática? O número 1 define a informação que nós estamos apropriando. O número 2, a prática dessa informação no plano da dualidade, que é o plano da reencarnação. Por que é o plano da dualidade? Porque é na reencarnação, no corpo físico, que nós trabalhamos as 2 asas da evolução, a razão e o sentimento. A dualidade, que apresenta, às vezes, a dicotomia. O que eu estou dizendo? Paulo mesmo nos dá um exemplo disso. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Por quê?
A doutrina espírita, por exemplo, nos informa que fora da caridade não há salvação. Nós queremos fazer, mas a nossa prática esbarra no quê? No mal que temos na intimidade, que é o egoísmo, a rotina dos milênios, as más inclinações, as tendências, contra as quais nós vamos lutar para implementar. Fora da caridade não há salvação na prática. Dentro do sistema que define a caridade segundo os espíritos. Não é sair distribuindo, não é apenas distribuir bens materiais para os necessitados. É muito mais do que isso. Inclui isso porque há a carência, a miséria, a fome no mundo, porque o mundo ainda não reflete, o Brasil principalmente, não reflete a característica de uma sociedade organizada segundo a lei do Cristo. Qual que é a característica de uma sociedade organizada segundo a lei do Cristo? Questão 930. Ninguém deve morrer de fome. Então, como a sociedade nossa ainda não a nossa sociedade ainda não reflete a lei do Cristo na sua integralidade ou na sua integridade, nós precisamos fazer a caridade exterior. Mas a caridade profunda que vai transformar o ser é a que está enunciada na definição da questão 886. Benevolência para com todos, indulgência para com os erros dos outros e perdão das ofensas. Porque aí nós estamos elaborando virtudes. Elaborando virtudes. Então, enquanto a sociedade não reflete a lei do Cristo, questão 930, nós vamos trabalhar para matar a fome do necessitado. Então, é o ponto básico. Se nós dizemos alto e bom som que nosso país é aquela pátria do Evangelho, então ela deve refletir, a sociedade deve então ser organizada segundo a lei do Cristo, e não segundo a lei humana, ou segundo os interesses do nosso coração. Não é por aí. Nós precisamos qualificar o mundo, melhorar o mundo. Para isso, a doutrina espírita nos chama a atenção. Aliar ao lado espiritual, da oração, da intuição, da vivência, do contato com os espíritos, a prática, a vivência no mundo exterior. Repito, os menos adiantados aguardam o contato salutar dos mais adiantados, para que o seu progresso seja potencializado. Estou chamando a atenção dos amigos para a questão 779 do Livro dos Espíritos. O nosso foco aqui é repetir incansavelmente mesmo. Nosso foco aqui é repetir incansavelmente, porque o nosso objetivo modesto é lastrear os apontamentos com a doutrina espírita. E a doutrina espírita está enunciada nos livros da codificação, no livro dos Espíritos, que é a obra básica, é desenvolvido nos outros 4 livros: Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno e a Gênese. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo amplia o capítulo que trata, capítulo das leis morais, que trata da lei de justiça, de amor e de caridade. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é a explicação das leis morais. O livro dos médiuns, a parte científica que trata da experimentação, do estabelecimento das reuniões em que vamos entrar em contato com os espíritos. A Gênese trata
ainda da parte evangélica, porque nós somos chamados, segundo a resposta 625 do Livro dos Espíritos, somos chamados a estudar os ensinamentos de Jesus, porque ele é o tipo mais perfeito, é o modelo e guia. Então nós temos que estudar o que ele deixou, o legado que ele deixou para nós. Então Allan Kardec trabalha a parte científica da formação do globo e a parte científica também dos milagres e predições. E na parte filosófica, o capítulo que trata da geração nova. E o livro Céu e Inferno, dentro da parte experimental, depoimento dos espíritos desencarnados em depoimento de espíritos desencarnados quanto ao seu estado de felicidade ou de sofrimento no mundo espiritual. Então nós temos que cotejar tudo que vem sendo psicografado com a obra da codificação, e não o contrário. Então, por isso que nós aqui, com insistência, repetimos e lastreamos o assunto na codificação. E, ocasionalmente, evidentemente, amigos, nós buscamos a correlação com Emmanuel, André Luiz, que são as únicas exceções que abrimos aqui no estudo. Emmanuel e André Luiz. Porque reputamos de serem de uma fonte segura. E ainda não foram desmentidos, pelo que temos recolhido. Pelo contrário, temos constatado. Então, esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca, que é um movimento cíclico. Vamos aguardar um determinado tempo os lances repetitivos para que surja o plano adequado para a fixação do novo propósito, para conseguirmos operar no novo propósito. De acordo? E tornou a enviar a pomba fora da arca. Então nós vamos voltar a esse assunto, nós vamos voltar a esse final de versículo na próxima semana, porque o nosso tempo está esgotado, e Jesus possa nos amparar, inspirar, fortalecer na semana que se inicia, nos mantendo aí atentos e firmes para as nossas tarefas no nosso dia a dia. Que Jesus nos ilumine.